Bom dia a todos. Estamos então recomeçando o nosso terceiro Congresso Paulista de Fígado, no seu último dia. Nesse dia nós teremos várias atividades muito importantes, muito relevantes, começando com o café da manhã com especialistas, depois 2 mesas redondas e uma conferência internacional para fechar o nosso evento. Então, muito obrigado pela participação de todos nesse dia. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso moderador dessa sessão de café da manhã com especialistas, o doutor professor Giovanni Faria da Silva, que é professor adjunto e livre-docente em gastroenterologia da Unesp de Botucatu e ex-presidente da APEF. Então, bom evento a todos. Muito obrigado, Giovanni, Mário e Fábio, e boa mesa aí. Bom dia a todos. Betinho, mais uma vez, parabéns pelo evento. Bom dia, Fábio, bom dia, Mário. Eu vou compartilhar a tela aqui por favor. Vamos falar um caso clínico aqui. Inicialmente, eu gostaria de apresentar os 2 debatedores, o professor Mário Pessoa, que é assistente doutor da Faculdade de Medicina da USP, professor de pós-graduação de gastroenterologia desta mesma faculdade, e o professor Fábio Passo, que é professor associado de gastroenterologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom dia a todos. Bom, seguindo a lei, vamos lá ao nosso caso clínico. É um paciente homem de 62 anos. Ele tem uma história de que há 15 anos fez um diagnóstico de hepatite C após exame de check-up. Aí foi confirmado nessa ocasião um paciente infectado pelo genótipo 1A, fez uma biópsia que tinha um estadio 3 da fibrose. Ele iniciou o tratamento com interferon, pegilado e ribavirina na época, que ele não tolerou, abandonou o tratamento e o acompanhamento. Na verdade, ele fez tratamento por 4 semanas. E recentemente, ou seja, depois de 15 anos, ele iniciou com um quadro de edema de membros inferiores, aumento do volume abdominal, e há uma semana com falta de ar e desconforto abdominal. Ao exame físico, o paciente tinha uma hipotensão, 9/5 de pressão arterial, uma frequência cardíaca de 98, 86 quilos, 1,56 m. Estava em irregular estado geral, hipocorado, um edema importante de membros inferiores, anictérico com edema facial. Abdômen acítico, com acite importante, bem protuso, uma hérnia umbilical, escoda positivo, descompressão brusca negativa. E membros inferiores ele apresentava algumas púrpuras palpáveis. Tinha diminuição de murmúrio vesicular fisiológico diminuído em ambas as bases, principalmente a direita, com frame tóraco vocal abolido e maciçez, principalmente em base direita. Sem alterações no exame cardiológico, sem flapping. Bom, aos exames laboratoriais, ele tinha uma hemoglobina de 9, 56 mil plaquetas, uma glicemia de jejum de 105, albumina de 2,5, INR de 1,3, bilirrubina de 1,4, predomínio de indireta de 1,8, sódio de 132, potássio de 4, colesterol 320, triglicérides de 420, alfa-feto de 14, TSH de 6,2, um raio-x de tórax com área cardíaca normal, porém com velamento de 1/3 do pulmão direito
e à esquerda apresentava um velamento também, principalmente seio costofrênico. Um ultrassom, um fígado heterogêneo, sem nódulos, com mastite importante e um derrame pleural bilateral. E, na época, uma endoscopia com varizes esofágicas, uma gastropatia hipertensiva portal moderada, sem varizes gástricas. A primeira pergunta que eu faço aos debatedores, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais para a nasarca em um paciente com hepatite C crônica? Por favor, pode começar com o Dr. Fábio e a seguir o Dr. Mário. Bom dia a todos. Então, Giovanni, nesse contexto, né, um paciente que já 15 anos atrás tinha um F3 e 15 anos depois dessa evolução já é um indivíduo cirrótico com hipertensão portal clinicamente significativa, uma vez que a endoscopia já mostrou varizes de esôfago. Então, dentro do diagnóstico diferencial da nasarca, a gente tem que colocar a própria descompensação da doença hepática. Em sequência, esse indivíduo apresenta alguns achados, alguns indícios que nos levam a pensar num comprometimento renal, né? Ele tem aí uma creatinina de quase 2, ele tem, além disso, alguns sinais clínicos, né, como a presença de púrpura palpável e uma dislipidemia bastante significativa também, que levam a gente a pensar também na possibilidade de alguma glomerulopatia, né? E dentro dessas glomerulopatias, a mais comumente associada ao vírus C é a membrana proliferativa. Outros critérios, outros diagnósticos diferenciais aí que a gente tem que colocar, além da própria doença hepática, da glomerulopatia, a disfunção tireoidiana, que é mais frequente no paciente também com hepatite C, embora pareça ser improvável, ele tem aí um TSH um pouquinho acima do limite do normal, e creio que esse, ao meu ver, são os principais diagnósticos diferenciais. Eu concordo aí, bom dia a todos também, obrigado aí, Betinho e os colegas pelo convite de estar aqui tão cedo com vocês. Eu agradeço, Giovanni, que você escolheu um caso assim, bastante didático. Esse paciente poderia ser diabético, hipertenso, que iria atrapalhar um pouco a questão aí da insuficiência renal, a possibilidade de uma doença renal crônica nesse paciente, mas ele não é diabético, não é hipertenso, muito pelo contrário, ele está um pouco hipotenso. E tem uma dica aí que eu acho que no paciente com a nasarca, para mim, pelo menos, sempre leva a pensar numa glomerulopatia, que é o fato de ter edema facial, que você caracterizou bem, que a gente não costuma ver nos nossos pacientes cirróticos que estão bastante edemaciados. Além disso, chama atenção que esse derrame pleural dele é bilateral. Nossos pacientes com ascite torácica, a gente costuma muito mais ver um derrame à direita, pela presença dessas bolhas ali com passagem do líquido acítico. Em alguns pacientes tem bastante derrame e até pouca ascite. E eu concordo com o Fábio aí, a minha primeira possibilidade de diagnóstico também, a gente tem que lembrar, dentre os diagnósticos diferenciais, que esses pacientes podem ter uma cardiomiopatia do paciente cirrótico, que tem uma evolução inicial subclínica, às vezes não é clássica, a insuficiência cardíaca e a sintomatologia desses pacientes. Mas eu acho que a presença de púrpura, a presença do edema facial, a dislipidemia, também concordo totalmente com o Fábio, que esse paciente, a primeira possibilidade que eu teria seria uma alteração renal por presença de complexos imunes. Esse paciente provavelmente tem uma glomerulonefrite membrana proliferativa, que é a mais clássica, mas de repente pode ser membranosa,
também, a gente tem que ver pelos exames, e com a presença de crioglobulinemia do tipo 2, que seria um quadro bastante clássico. Muito bem. Então, os nossos dois debatedores mostraram ou raciocinaram exatamente um paciente com edema, né, generalizado, ou seja, uma anasarca, em um paciente portador de hepatite crônica C. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide mostrando as principais causas, na verdade, de anasarca, né? Baseados aqui na fisiopatologia do edema generalizado, ou seja, nós temos um aumento da pressão capilar, com retenção de sódio e água, principalmente em insuficiência cardíaca, cirrose, insuficiência renal, síndrome nefrótica e glomerulopatias. Associado à pressão venosa elevada, principalmente em insuficiência cardíaca e cirrose, diminuição das proteínas plasmáticas, né, ou seja, diminuição da pressão alcoótica, perda de proteínas na urina, que fundamentalmente é a síndrome nefrótica, que a caracteriza, perda de proteínas a partir de áreas expostas da pele, em queimaduras, feridas, e pelo tracto gastrointestinal, enteropatia perdedora de proteínas, ou seja, são causas de hipoalbuminemia que podem levar à anasarca. Como também doenças hepáticas crônicas e aumento da permeabilidade capilar, com edema angioneurótico, isso é mais raro, né? Com secundária a toxinas, infecções bacterianas, isquemia prolongada, queimaduras, etc. Nós temos o edema linfático também, né? Pensar que isso pode acontecer, principalmente em casos de compressão, aí em doenças linfoproliferativas, como também depósito de proteínas no intertício, embora esse edema é um pouco mais endurecido, né? Que é o edema do hipotireoidismo, que seria o mixedema. Portanto, são essas, como já foi comentado pelo Dr. Fábio e o Dr. Mário, as principais causas de anasarca num paciente com hepatite crônica C.